Bom, pessoal, novamente bom dia para todo mundo. Vocês estão enxergando aí a minha tela, tudo certinho? Beleza. Bom, vou dar continuidade à aula da semana passada, né? Na semana passada eu comecei a abordar essa parte de ligas não ferrosas, onde eu vou voltando aqui no slide um pouquinho. Comecei falando da importância dessas ligas, comecei falando sobre o cobre comercialmente puro, suas vantagens e desvantagens. É, em seguida eu vim falando sobre as ligas de latão, as ligas de bronze, e aí eu encerrei a aula, né? Eu parei aqui nas ligas de bronze, né? Um pouquinho depois aqui de latão, deixa eu passar aqui. Falei sobre bronze, os tipos de ligas de bronze, e parei aqui. Né? Então a partir de agora eu vou dar continuidade a essa parte de ligas não ferrosas, né? Terminando de falar sobre algumas ligas de cobre e já falando sobre as ligas de alumínio. Então todas as outras ligas eu vou deixar para falar na próxima aula. Pessoal, se tiverem qualquer dúvida ou qualquer problema, vocês me falam, tá bom? Que como eu tô olhando aqui só a apresentação, eu não consigo ler o grupo, né? Então vocês podem me interromper a qualquer momento. Vamos lá então. Né? As ligas de cobre e níquel são as próximas ligas que a gente vai observar aqui na aula, né? As ligas cupro-níquel, né? Os livros mais antigos eles trazem essa denominação, né? Bom, como o próprio nome já diz, são ligas formadas a partir de soluções sólidas entre o cobre e o níquel, né? Essas são as ligas à base de cobre de maior resistência à corrosão e a temperatura elevada. Então, ela tem muita aplicação no que se refere a ambiente agressivo e no que se refere também a temperaturas mais altas. Porém, são as ligas mais caras de cobre. Né? Elas são bem mais caras que o bronze e o latão, por exemplo. O que torna essas ligas mais caras é o níquel. Né? Vocês vão ver aqui que toda vez que a gente falar de níquel, ligas de níquel no geral, a gente tem que pensar em ligas mais caras. Né? O níquel é um metal que ele é caro. Então, mesmo ele aparecendo como um elemento de liga ou formando algum tipo de liga, como o caso do cobre-níquel, ele encarece. Né? Então, a aplicação dessas ligas é limitada ao preço, tá bom? Embora elas tenham ótimas características, muitas vezes não é vantajoso utilizar esse material por ele ser muito caro. A introdução de níquel tende a tornar a cor da liga mais clara. Né? A cor branca começa a aparecer a partir de 20% de níquel. E, obviamente, quanto maior o teor de níquel, mais cara fica a liga. Né? Embora o acréscimo de níquel melhore muitas propriedades, quanto maior esse teor de níquel, mais cara é a liga. Né? E chega um momento que ela fica... que se torna... que não é vantajoso utilizar, se torna desvantagem utilizar esse tipo de liga. Aqui eu tenho o diagrama de fase, né? Mostrando as porcentagens aí. É só para exemplificar, não tem muito que decorar aqui, né? Vocês podem ver que a gente, lá em Mateco 1, a gente foca muito no diagrama de fases do aço, só que todas as outras ligas que a gente estuda, muito embora a gente não se aprofunde muito nisso, todas elas têm diagramas de fase bem definidos. Né? Então, quando a gente vê a limitação em relação à temperatura, por exemplo, ou à composição, muitas vezes está relacionado ao próprio diagrama de fase. Bom, as ligas cuproníquel são muito dúcteis e têm ótima resistência à corrosão, principalmente pela ação da água do mar. Né? Outra característica importante é que sua resistividade elétrica praticamente independe da temperatura. Lembrando que quando eu falar de resistividade elétrica, eu estou falando da propriedade do material, tá bom? A gente tem que saber distinguir entre resistência elétrica e resistividade elétrica. Né? A resistência é uma propriedade do dispositivo, a resistência elétrica, que leva em consideração a geometria, né, aquela área da ação transversal, o comprimento, né, essa é a resistência. A resistividade é uma característica do material, é uma propriedade do material, tá bom? Resistividade elétrica. Uma característica muito importante então, dessas ligas cobre-níquel é que algumas delas têm a resistividade independente de temperatura. Né? Então, dependendo da aplicação, a temperatura mais alta ou mais baixa vai manter a mesma resistividade. O teor de níquel pode variar entre 5% e 45%,
novamente, sendo mais comum teores mais baixos, já que a liga é cara, né, à medida que o teor de níquel vai aumentando. O manganês pode estar presente também, o ferro também, em teores menores. Né? Quando a gente aumenta o teor de níquel, a resistência mecânica aumenta. E quando eu falo de resistência mecânica, eu me refiro a dureza, a limite de escoamento, a limite de resistência à tração, né? Esses parâmetros que a gente utiliza para indicar uma alta resistência mecânica. Limite à fadiga também, né? Porém, a ductilidade ela é um pouco afetada, né? Quando a gente aumenta esse teor de níquel. Aí aqui eu tenho uma distinção das aplicações variando o teor de níquel, né? Até 5% de níquel é aplicação mais da construção naval. Até 10% de níquel tem aplicação em tubos, em placas de condensadores e evaporadores, né? E também em construção naval. 20% de níquel aplica-se em construção elétrica, construção mecânica, recipiente conformado por estampagem. Né? 30% indústria naval, indústria química. Né? 45% de níquel é a liga conhecida como Constantan, e ela aplica-se elementos de aquecimento na indústria elétrica, né? Porque ela tem alta resistividade e a independência dessa característica da temperatura. Então são aqueles dispositivos elétricos que funcionam a temperatura muito elevada. Então essas ligas encontram esse tipo de aplicação, a liga Constantan. Né? Vocês vão ver que tem algumas ligas aqui, gente, que dependendo do teor de... Opa, alguém pediu para entrar aqui. Que dependendo do teor dos materiais mesmo, dos elementos, elas vão receber um nome específico, né? Como o caso aqui do Constantan. Né? Se eu não me engano, eu cheguei até a comentar sobre uns outros na aula passada, mas à medida que eu vou passando aqui, eu vou falar sobre outros, né? Tem ligas Monel, Inconel, Asteloy. Em relação à liga de chumbo, tem o metal Babbitt, né? Chumbo e estanho, o Babbitt, enfim. As ligas vão recebendo nomes específicos, né? Quando elas são mais utilizadas. Né? Nesse caso é essa porcentagem de 45%. Outro tipo de liga importante de cobre-níquel, né? É essa cobre-níquel zinco, que é chamada de alpaca. Né? Composição varia de 10 a 30% de níquel, de 45 a 70% de cobre e o restante é de zinco. Né? Ela é muito resistente à corrosão e é caracterizada pela cor esbranquiçada, né? Que torna mais brilhante e decorativa à medida que se aumenta o teor de níquel. São as alpacas. A introdução de chumbo nas alpacas permite a fundição em areia de algumas peças para algumas aplicações específicas. A liga mais típica entre as alpacas é a que possui 18% de níquel, o cobre variando entre 63% e 66,5%, manganês no teor mais baixo e o zinco o restante. Né? Novamente, gente, eu comentei bastante sobre isso na aula passada, mas eu queria destacar. Vocês não precisam ficar decorando essas porcentagens, tá? Ou essas questões de aplicação de acordo com a porcentagem. O que eu quero que vocês entendam é o que acontece quando a gente aumenta um teor de níquel, né? O que acontece quando a gente adiciona o zinco, por exemplo. Então, acho que isso é mais importante do que ficar decorando. De 5 a 10% é aplicado aqui, de 10 a 15 aqui. Isso aí, geralmente, a gente consulta tabelas para isso. Tá bom? Eu tenho as ligas de cobre e alumínio, que contém em média de 5 a 10% de alumínio, podendo apresentar níquel até 7%, manganês até 3%, ferro até 6%. Né? A liga de maior resistência mecânica é aquela que contém em média 10% de alumínio. Todas essas ligas possuem boa resistência à corrosão. Né? São aplicadas em trocadores de calor, indústria química, componentes de torre de resfriamento. São alguns exemplos dessas ligas cobre-alumínio. Eu também tenho as ligas cobre-berílio, né, que são ligas que podem ser tratadas termicamente por endurecimento ou precipitação. Vocês devem ter visto, esse é um dos tratamentos térmicos que vocês devem ter visto lá em Ciência e Tecnologia dos Materiais. Né? Uma maneira de endurecer o material, que eu vou falar aqui depois, né, lembrar, né?
Enfim, depois de solubilizadas, essas ligas também podem ser conformadas a frio, né? E algumas aplicações típicas incluem molas, diafragmas, cabos, componentes de chaves elétricas, relés e por aí vai. Eu tenho ligas de cobre e silício. O teor de silício é no máximo de 3% para ligas a serem conformadas e até 5% em ligas fundidas. Então esse teor de silício ele varia de acordo com o método de fabricação. Essas ligas também podem conter pequenos teores de zinco, de ferro, de manganês. E a resistência mecânica é superior à do cobre comercialmente puro, né? Então a adição de silício ela é justificada. Essas ligas são utilizadas com frequência em componentes de indústria química e de celulose, em eletrodos de soldagem, parafusos e porcas, indústria naval, né? Então, assim, gente, como vocês podem ver, as ligas de cobre, elas têm muita variedade, né? Eu falei de cobre zinco, que é o latão, falei do cobre estanho, que é o bronze, cobre níquel, que tem vários tipos diferentes. Aí se eu pegar cobre e ir combinando com outros elementos distintos, vocês vão ver que temos muitas possibilidades, né, em relação a essas ligas. Então é legal a gente ter isso em mente, né? Porque aqui eu comentei alguns, né? Comentei do cobre alumínio, cobre berílio, cobre silício. Só que isso aí é só um detalhe, assim. Tem muita possibilidade em relação a ligas de cobre. Tá bom? Bom, tratamentos térmicos, né? Para ligas de cobre, nós temos alguns tratamentos térmicos que são mais usualmente empregados, né? Quais são eles? Vamos lá. Primeiramente, homogeneização, depois recozimento, terceiro, alívio de tensões, e o último é solubilização e endurecimento por precipitação. Bom, vamos falar de cada um individualmente, né? Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas dá para falar bastante. Bom, homogeneização. Qual o objetivo da homogeneização? O objetivo é diminuir, ou eliminar ou diminuir, né? Na verdade, a gente só diminui, que eliminar é até um exagero, a segregação de lingotes, né? Que devem ser trabalhados a frio ou a quente, né? Então a ideia é homogeneizar o material durante a fabricação, né? É muito aplicado em ligas de bronze ao estanho, bronze ao silício, ligas cupro-níquel, né? O tratamento térmico em si é um aquecimento até temperaturas de mais ou menos 90 graus Celsius, acima da temperatura de recozimento, durante um tempo bastante longo, né? Um tempo prolongado. Tá bom? Então, a homogeneização é isso. É diminuir segregação. Tá? O recozimento é um tratamento térmico que vocês já devem estar cansados de ouvir falar dele, né? A gente viu em Mateco 1, vocês devem ter visto também em Ciência e Tecnologia dos Materiais. Recozimento é aplicado em ligas trabalhadas a frio para promover sua recristalização. Toda vez que vocês verem a palavra recozimento, vocês têm que pensar que um produto recozido é um produto dúctil, é um produto com poucas tensões internas, tá bom? Então, o recozimento, geralmente ele tem essa função de criar novos grãos, né, livres de tensão, né, e tornando o material mais dúctil, tá bom? Então, recozimento aumenta a dutilidade, né, tira as tensões, né. Porém, por outro lado, o recozimento ele reduz a resistência mecânica, né? Então é aquela questão, né? O recozimento ele melhora a dutilidade, mas a resistência mecânica ela é um pouco prejudicada, né? O contrário acontece com o encruamento. O encruamento ele aumenta a resistência mecânica e prejudica a dutilidade, beleza? Dependendo da liga de cobre, a temperatura de recozimento varia de 260 a 650 graus Celsius, né? Na verdade, o metal cobre é isso, né? Para as ligas está variando entre 400 e 800 graus Celsius mais ou menos. Quanto maior for o encruamento prévio, menor a temperatura de recristalização ou recozimento, né? O que é esse encruamento prévio? É aquela questão do trabalho a frio, né? Quanto mais deformado o material está, mais fácil é para a gente recristalizar. Então a temperatura de recristalização ela vai cair, né? De recozimento no caso, tá bom? Então lembrando que o recozimento ele é muito utilizado para eliminar os efeitos do encruamento, né? Atenuar esses efeitos do encruamento. O encruamento ele aumenta bastante a resistência, mas torna o material frágil.
Então o recozimento vem para recuperar a dutilidade, tá bom? Bom, alívio de tensões. Pode se colocar aí como se fosse uma consequência do recozimento, né? É algo que tá andando lado a lado, né? Mas tratamento térmico de alívio de tensões, que pode até vir com a sigla TTAT, né? Tratamento térmico de alívio de tensões, eles são feitos porque algumas ligas de cobre estão sujeitas à ruptura por fissuração, né? Existe um fenômeno que pode acontecer com os materiais chamado corrosão sob tensão, que vem com a simbologia CST em português geralmente, né? Em inglês, se não me engano, é SCC, se não me engano, Stress Corrosion Cracking, né? Que é corrosão sob tensão, é a mesma coisa. O que se trata, né? É a ação conjunta de um processo de corrosão com a ação de uma tensão mecânica, né? As ligas de cobre estão sujeitas a isso, né? Na verdade, esse processo todo de corrosão sob tensão é algo que ele tem muito estudo em relação a isso, a gente compreende bastante, sobretudo em relação às principais ligas, só que não é um fenômeno que a gente consegue prever com tanta facilidade, né? Então é uma preocupação muito grande, né? Porque toda vez que acontece algum tipo de falha que a gente não consegue prever antes, isso é uma catástrofe, né? Então essas ligas de cobre elas estão sujeitas a esse tipo de dano, né? Essa ruptura por fissuração. Essa tensão que se refere nesse corrosão sob tensão, muitas vezes ela não é nem uma tensão que a gente está exercendo sobre o material, mas talvez uma tensão interna no interior dele, né? Eu gosto sempre de dar exemplo de sei lá, de uma esfera, uma esfera qualquer, só para exemplificar. Se eu aqueço aquela esfera até a temperatura de 100 graus Celsius e eu resfrio ela, sei lá, usando um jato de água, é claro que a superfície ela vai resfriar muito mais rapidamente que o interior, né? Essa diferenciação de resfriamento, né? Essa diferença, né? Ela vai acabar gerando tensões internas, porque a parte externa ela vai contrair mais rápido que a parte interna. Então vai gerar uma tensão mecânica interna ali na minha estrutura, né? Pensando numa esfera qualquer, mas qualquer tipo de material está sujeito a isso. Então as tensões internas elas aparecem e elas surgem como problema, sobretudo em relação à corrosão sob tensão. Então é importante fazer esse alívio de tensões. As ligas mais suscetíveis a esse fenômeno são os latões, contendo 20% ou mais de zinco. O tratamento consiste em aquecer durante 1 hora a temperaturas que vão variar entre 190 e 260 graus Celsius. Né? Isso para o cobre, tá, gente? Para ligas de aço, eu consigo fazer alívio de tensão, só que a temperatura costuma ser um pouco maior. Mas o tratamento é o mesmo, é aquecer, manter aquela temperatura por um tempo e depois resfriar novamente. Bom, outro tratamento térmico é o de solubilização e endurecimento por precipitação. Várias ligas de cobre são sujeitas podem ser sujeitas a esse tratamento, né? Como bronze, bronze e alumínio, cobre e berílio. Né? Eu vou falar um pouco mais sobre esse tratamento quando eu falar do alumínio, que ele é muito comum em alumínio. Mas, bom, só para dar uma explicada aqui. O que é esse tratamento de endurecimento por precipitação? Vamos lá. Todo mecanismo de endurecimento ele se baseia num princípio simples, que é restringir a movimentação de discordâncias. Né? A deformação ela acontece porque as discordâncias se movem. Então, para impedir que a deformação aconteça, nós temos que restringir o movimento das discordâncias. Né? Esse é um princípio bem simples. Beleza. Essa restrição do movimento das discordâncias pode ser feita de várias maneiras. Né? Aqui nesse método de endurecimento por precipitação, o que acontece? Eu vou estar precipitando uma segunda fase. Né? Vou criar uma segunda fase que vai ficar precipitada. Né? Essa segunda fase, precipitada ao longo do meu material principal, na minha fase principal, ela vai funcionar como obstáculo ao movimento das discordâncias. Né? Então eu tenho que criar tratamentos térmicos que forcem essa precipitação.
tá bom? Eu vou falar sobre esses tratamentos depois, mas a base desse endurecimento é essa. Né? Eu vou precipitar na segunda fase e a segunda fase vai atrapalhar as discordâncias a se movimentarem, consequentemente tornando o material mais duro, mais resistente. Tá bom? Bom, no caso dessa liga de cobre e berílio, que pode estar sujeito a esse tratamento de solubilização e endurecimento e precipitação, a solubilização acontece de 1 a 3 horas, entre 775 e 1035 graus Celsius, conforme o tipo da liga. E a precipitação é de 2 a 5 horas, com a temperatura variando de 300 a 510 graus Celsius. Vocês vão ver depois que esse tratamento de solubilização e precipitação, né, é um tratamento que consiste de 2 tratamentos térmicos. Né? Primeiro eu solubilizo, depois eu precipito. Eu vou deixar isso bem claro depois, quando eu falar do alumínio, que está muito mais explicado lá na frente. Mas a base do tratamento é essa: solubilizar e depois precipitar. Beleza? As ligas são primeiro solubilizadas e depois conformadas a frio. A seguir são endurecidas por precipitação. Tá? Mas enfim, gente, em relação às ligas de cobre, eu acho que consegui falar tudo o que eu precisava. Né? Que são as ligas de latão, de bronze, as ligas cupro-níquel. Esses tratamentos térmicos também são importantes de saber, né? A utilidade de cada um, né? Porque cada um serve. Mas assim, em relação ao cobre, eu gosto de dizer que o cobre, de todas as ligas não ferrosas, talvez seja a principal. Né? Porque ela tem. O cobre ele tem muitas ligas diferentes que podem ser utilizadas. Né? É uma grande variedade. Né? Vocês viram que eu falei de Constantão, eu falei de alpaca, eu falei de latão. Dentro de latão tem vários, dentro de bronze tem vários. Enfim, tem várias possibilidades. A segunda liga que eu talvez colocaria junto do cobre como as mais importantes ligas não ferrosas é a liga de alumínio, né, que eu vou falar agora. Mas antes de começar, eu queria perguntar: alguém tem alguma dúvida aí até agora? Tranquilo? Beleza, só tomar um gole de água aqui. Bom, vamos lá. Novamente, essa parte do alumínio aqui na apresentação eu tirei do livro do Chiaverini. Parte do livro do Chiaverini e parte do livro do Pedro Teles, do Silva Teles, que é de materiais para equipamentos de processo, né, que tem bastante coisa. Se quiserem consultar esses livros depois, podem consultar. Né. Como eu falei na primeira aula, o Chiaverini é um livro um pouco mais antigo, né, então eu peguei algumas coisas e tive que, de certa forma, atualizar. Né. O Silva Teles é mais novo o livro. Né. Bom, alumínio. Né? Quando a gente fala de alumínio, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? É um material leve. Né? Toda vez que a gente precisa de uma boa relação entre resistência e densidade, o alumínio é o que desperta atenção. Né? O primeiro metal que foi usado mais pensando nisso. Né? Tanto que quando a gente compara aviões de hoje em dia e aviões da década de 50, 60, nós vemos que na década de 50 e 60 os aviões eles eram compostos majoritariamente de alumínio, por ele ser mais leve. Né? Hoje em dia isso já foi substituído. Né? Hoje a gente tem materiais compósitos que cumprem melhor essa função que o alumínio cumpria, né? de combinação mesmo de resistência e densidade. Mas o alumínio ele é conhecido por isso. Né? O peso específico é de 2,7 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. Ponto de fusão é em 660 graus Celsius, então é um ponto de fusão baixo, né, o que limita a aplicação desse material. Né. Modularidade de 6.000 kgf por milímetro quadrado. E a estrutura cristalina dele é CFC, é cúbica de face centrada. O alumínio apresenta boa condutibilidade térmica e alta condutibilidade elétrica, então ele conduz bem calor e conduz bem eletricidade, apesar dele não ser um condutor tão bom quanto o cobre, por exemplo. É um material não magnético, né? Ele não tem propriedades magnéticas relevantes para a gente. Devido às suas características citadas e sua abundância na natureza, o alumínio torna-se o metal mais importante após o ferro. Né? Como eu falei, o alumínio é vastamente utilizado, principalmente por causa dessa combinação de leveza e
densidade, né? Leveza, densidade e resistência. Além disso, resistência à corrosão também, como eu vou falar daqui a pouco. Baixo peso específico do alumínio. Coloca o alumínio como excelente material, excelente candidato a aplicações dentro de equipamentos de transporte, seja transporte aéreo, transporte rodoviário, enfim, naval. O alumínio ele é bastante usado, ele tem essa vantagem. Por ele ter um ponto de fusão baixo, né, e uma grande estabilidade a qualquer temperatura, é fácil soldar o alumínio. Né? Vocês vão ver que o alumínio, outra vantagem dele é que ele é fácil de se processar, né, de ser processado. Talvez aí alguns de vocês devem ter feito aí o curso técnico, devem ter tentado fazer uma usinagem com uma amostra de aço e uma amostra de alumínio. Vocês veem que fazer a usinagem de alumínio é muito mais fácil. Né? É um material bem mais fácil de se moldar, na verdade. Né? Não só em relação à soldagem, à temperatura, mas ele é um material fácil de se conformar. Né? Tanto que a gente muitas vezes tem alguns utensílios de casa que são feitos de alumínio exatamente por isso. Né? É fácil de dar forma para ele. A condutibilidade térmica é menor apenas que da prata, do cobre e do ouro, né? O que torna adequado para equipamentos destinados à troca de calor. Né? É importante falar aqui, gente, que prata e ouro nem vou abordar aqui nessa parte de ligas não ferrosas, porque embora eles tenham características muito boas, por serem muito caros, eles não são tão utilizados assim na indústria, tá bom? Eles aparecem mais como elemento de liga aqui ou ali, uma aplicação bem específica, mas no geral eles não são tão usados quanto alumínio e cobre, por exemplo. Tá? Então eu nem abordo aqui nessa parte de ligas não ferrosas. A alta condutibilidade elétrica e a ausência de magnetismo tornam recomendável em aplicações da indústria elétrica, sobretudo como cabos condutores. Né? Essa ausência de magnetismo talvez seja até uma maneira um pouco simples de falar, mas ele não costuma ter propriedades, não tem propriedades magnéticas relevantes. Né? Então, tem alguns materiais que têm as características que podem atrapalhar. Né? Podem ter uma característica como se fosse um ímã. Né? Então, o alumínio não tem esse problema. O aço, é até interessante falar isso, o aço austenítico, ele tem propriedades magnéticas. Aliás, perdão, o ferrítico tem propriedades magnéticas, o austenítico não. Então isso é algo que pode até limitar a aplicação, dependendo, sobretudo na indústria elétrica. Bom, a resistência mecânica do alumínio puro é baixa, embora pode ser melhorado pelo encuramento. Relembrando, o que é o encuramento? Encuramento ou trabalho a frio. Novamente, encuramento é um método de endurecimento. Né? O que eu falei agora há pouco? Endurecer o material é restringir o movimento de discordâncias. Né? Como que essa restrição acontece no encuramento? Vamos lá. Encuramentos é eu deformar o material. Eu estou deformando o material. À medida que eu deformo ele, eu vou criando novas discordâncias. Né? Então, à medida que eu vou deformando, eu vou criando novas discordâncias. Essas discordâncias que aparecem, elas vão atrapalhar o movimento das outras discordâncias. Então, uma discordância vai atrapalhar o movimento da outra. De maneira que, no geral, à medida que eu vou deformando e criando, né, mais discordâncias, o material vai se tornando mais resistente. Então, o encroamento é quando o material ele se torna mais resistente à medida que ele é deformado. Tá bom? Lembrando, melhora a resistência, mas ele perde utilidade. Então, a resistência do alumínio puro ela não é alta, mas ela pode ser melhorada através do encroamento. Encroamento ou trabalho a frio. Tá? O alumínio é um metal muito dúctil, com alongamento de 60% a 70%. Então ele é muito dúctil mesmo. Né? Lembrando que a dutilidade, essas tabelas de propriedades, ela vem sempre como alongamento percentual ou redução percentual de área. Né? Então quanto maior, mais dúctil. O alumínio é um dos metais de melhor comportamento em baixas temperaturas. Né? Quando a temperatura baixa, há um aumento dos limites de resistência, tração e de escoamento.
tem uma perda de utilidade, mas ela é pequena, né? Mas no geral a resistência ao impacto é praticamente inalterada, ou seja, esse material ele não sofre com aquela transição dúctil frágil, né? Não de maneira abrupta assim. Em compensação, o alumínio perde rapidamente a resistência mecânica com aquecimento. Ele não pode ser empregado em temperaturas acima de 150 graus Celsius, né? Então é uma limitação bastante ruim, né? Algo que limita bem a aplicação do alumínio, já que 150 graus Celsius, quando a gente fala de aplicações industriais, é uma temperatura baixa. O alumínio tem excelente resistência à corrosão, né? Por que ele é tão resistente à corrosão? Vamos lá. Quando o alumínio está exposto ao ambiente, né, ele naturalmente ele vai gerar como produto de corrosão um óxido, esse Al2O3. Né? Então, a superfície do alumínio ela vai sendo tomada por Al2O3, né, que é esse óxido que vai funcionar como se fosse uma película protetora na superfície de alumínio. Por que protetora? Porque esse óxido, o alumínio em si, ele não é tão resistente à corrosão, mas o óxido que é formado, ele é muito resistente. Então o alumínio, quando ele está exposto ao ambiente, ele vai formar esse óxido. Esse óxido ele é bem estável, então ele vai formar uma pequena camada na superfície, né? E essa camada superficial vai proteger o núcleo, né? A parte mais interna. Então o alumínio, esse mecanismo de formar um óxido para se proteger, é algo comum, recorrente em vários metais. Para o alumínio, isso é o exemplo mais clássico, né? Que se forma o Al2O3. Para o aço, isso acontece também, mas acontece a formação de um óxido de cromo, né? Para o aço inoxidável. Acontece a formação de óxido de cromo. Vocês vão ver que outros metais também têm um mecanismo de resistência à corrosão baseado nisso, né? Na estabilidade de um óxido. Né? Então é bem importante isso aí. Essa resistência à corrosão é melhorada por anodização, né, que ainda melhora a sua aparência, tornando-o adequado a aplicações decorativas. Né? Então, essa questão de anodização pode melhorar a aparência do material. Bom, as ligas de alumínio não têm a mesma resistência à corrosão que o alumínio puro. Né? Então, o que costuma ser feito? Né? Vamos lá. O alumínio puro, através desse mecanismo da formação de óxido que eu citei agora há pouco, ele tem uma boa resistência à corrosão. Ele é resistente. Porém, as ligas de alumínio não são tão resistentes. Então, o que pode ser feito? Eu posso revestir uma liga de alumínio com alumínio puro. Eu faço revestimento, né? Então, eu vou ter uma liga de alumínio no interior e na superfície o alumínio puro. Um alumínio quimicamente puro. Esse processo de revestir uma liga de alumínio com alumínio puro, a gente chama de cladding ou cladização. Né? O material é chamado alclad, né? O alclad. Né? É importante falar que esse processo de revestimento, de cladização, ele não é exclusivo do alumínio. Eu posso fazer isso com outras ligas também. Mas basicamente revestir uma liga de alumínio com alumínio puro. Né? Por causa do alumínio é cladização. Bom, devido à sua alta utilidade, o alumínio é facilmente laminado, forjado, trefilado. É muito fácil de conformar o alumínio. Eu posso colocar esse material na forma de chapa, de folha fina, de fio, de tubo. Enfim, é fácil para a gente dar forma a esse tipo de material. Tá? Toda vez que eu falar conformar aqui, gente, é dar forma. Estou dando forma a ele. É pegar um alumínio, um tarugo, um material grosseiro, né? E colocar no formato de fio, de mola, de arame, de tubo, por aí vai. Em princípio, as ligas de alumínio podem ser classificadas em dois grandes grupos. São as ligas trabalhadas, aquelas que são conformadas mecanicamente, que eu dou forma a elas mecanicamente, e as ligas fundidas, né, que passam por um processo de fundição. Né? As trabalhadas podem ser divididas naquelas tratáveis termicamente e daquelas que não são tratáveis termicamente. Né? Então a gente vai abordar um pouquinho sobre esses dois grandes grupos aí.
Dentro das ligas trabalhadas, aquelas tratadas termicamente, elas passam pelo processo de endurecimento por precipitação, que eu falei aqui antes, né? As outras, aquelas não tratadas, elas passam por encruamento. Então tem duas possibilidades. Dentro daquelas trabalhadas, eu posso fazer um endurecimento por precipitação e eu posso fazer um encruamento. Depende, claro, do objetivo final. Apesar de que os dois métodos eles endurecem o material. Bom, novamente explicando, o que é esse endurecimento por precipitação? Né? É um principal tratamento térmico do alumínio, que consiste primeiramente em solubilizar e depois em endurecer a precipitação. O princípio do tratamento consiste em promover a solução de fases duras e posteriormente precipitá-las. Né? Vamos lá, então esse tratamento, solubilização mais endurecimento por precipitação, ele consiste em duas etapas. Primeiro, promover a solução de fases duras e segundo, precipitar essas fases duras. O melhor exemplo é uma liga, dado pela liga de alumínio com cobre. Né? Uma liga de 5,5% de cobre, ela é aquecida a 540 graus Celsius, de maneira que todo o cobre ele é dissolvido no alumínio, né? Pois o campo no diagrama de fase corresponde à solução total. Né? 5,5%, vocês podem ver que está antes aqui desse limite de solubilidade. Né? Aqui a porcentagem de cobre está no eixo horizontal e no eixo vertical a temperatura. Beleza? Então a ideia é dissolver todo o cobre no alumínio, né? Baseando-se sempre no diagrama de fases. Quando eu resfrio rapidamente a liga na água, ela fica super saturada, porque não dá tempo do cobre precipitar. Né? Lembrando que é uma liga super saturada. Né? Só recapitulando isso aí lá da química, que vocês devem ter visto talvez no ensino médio. Né? Eu sempre gosto de dar aquele exemplo padrão da água com açúcar. Né? Eu tenho um copo de água, eu vou jogando uma colher de açúcar. E a água ela vai dissolvendo o açúcar até certo ponto. Esse ponto, que é um limite, é o que a gente chama de limite de solubilidade. Que a partir desse ponto, que é uma quantidade de açúcar que já está dissolvido, a água, aquela quantidade de água, não consegue dissolver mais açúcar. Então o que acontece? O açúcar fica no fundo do copo. Ele precipitou ali. E isso é o que eu chamo de solução supersaturada. Né? Aqui no contexto do tratamento térmico, o que acontece? A gente faz um resfriamento muito rápido para que não dê tempo do cobre, ele, entre aspas, se dissolver. E aí a solução fica supersaturada. Né? Ele se torna um composto intermetálico. Né? Então, na realidade, fica retido em solução sólida, supersaturada, uma quantidade de cobre. Né? Correspondente à diferença entre o teor da liga considerada e aquele que pode ser retido em solução sólida a temperatura ambiente. Então, resumindo, eu resfrio rapidamente, de maneira que eu formo uma solução sólida supersaturada. Esse é o tratamento de solubilização. É um resfriamento rápido. Beleza? Então, é importante falar o seguinte: como essa formação dessa solução sólida supersaturada, ela depende muito das características do diagrama de fase, não são todos os materiais que podem passar por esse tipo de endurecimento. Né? As ligas de cobre e alumínio são uma exceção e um exemplo de ligas que passam por esse processo. Que podem passar por esse processo. Né? Bom, então a primeira etapa é essa. Resfriamento rápido, formei uma solução sólida supersaturada de cobre. Ok? Bom. A seguir, promove-se o envelhecimento. Envelhecimento ou precipitação, que é a segunda parte do processo. Como eu falei, eu vou ter essa segunda fase, partículas finas de um composto intermetálico de cobre e alumínio, né, solubilizado na solução supersaturada, e eu vou querer precipitar. É como se eu quisesse distribuir essa fase supersaturada ao longo de toda a estrutura. Então, esse é o processo de precipitação, né, que também é conhecido como envelhecimento. Né? É eu pegar essas partículas finas que foram criadas lá na solubilização e distribuir ao longo da liga. Como eu já falei antes, essas partículas finas vão promover a obstrução do movimento das discordâncias.
vão ser obstáculos ao movimento das discordâncias, né? De maneira que a resistência mecânica ela vai ser aumentada. Tá bom? E nesse caso aqui a dutilidade não é tão afetada. Então é bom, porque eu consigo tornar o material mais resistente sem afetar muito a dutilidade. Tá? Então, novamente, solubilização é formar a solução sólida supersaturada. Precipitação é precipitar as partículas finas ao longo de toda a liga. Né? Esse envelhecimento, eu chamo de envelhecimento esse processo de precipitação, essa segunda etapa do tratamento térmico, e ele pode ser natural ou artificial. Né? Como assim? Né? Se eu não fizer o tratamento térmico, esse último tratamento térmico de precipitação, para precipitar essa segunda fase ao longo da estrutura, isso não quer dizer que isso não aconteceria. Né? Vamos tentar traduzir para a palavra para um jeito mais fácil de explicar. Naturalmente, essa segunda fase precipitada, a segunda fase criada, ela se precipitaria ao longo de toda a estrutura. Naturalmente isso aconteceria. É o que a gente chama de envelhecimento natural, à temperatura ambiente. Só que pode demorar muito tempo para ela se precipitar, né, naturalmente, sem elevar a temperatura. Então, como está o exemplo aqui dessa liga? 2 dias, 48 horas, vai se precipitar aquela fase ao longo de toda a estrutura. Só 48 horas é muito tempo. Então, geralmente, nós fazemos um envelhecimento artificial. O que é esse envelhecimento artificial? É esse processo de precipitação, que é aumentar a temperatura, manter até uma temperatura elevada. Né? Lembrando lá do Callister, né? Capítulo 5. Em temperaturas mais altas, os mecanismos de difusão eles são mais destacados. Então, essa precipitação ela é acelerada. Né? Então, aumenta a temperatura, a difusão acontece mais rapidamente, o envelhecimento acontece mais rapidamente. A precipitação acontece de maneira mais rápida. Então, o envelhecimento artificial ele faz com que a precipitação aconteça mais rapidamente, né? Um tempo mais curto. Então é basicamente isso. Né? A diferença de envelhecimento natural para o artificial é que o natural a temperatura ambiente é lento. O artificial ele é a temperatura mais alta e consequentemente mais rápido. Bom, então é basicamente isso. Né? Lembrando que esse envelhecimento é a segunda etapa do tratamento térmico. A primeira é a solubilização, que tem um resfriamento rápido, né? etc. Bom, logo após a solubilização, né, e o resfriamento rápido, antes de se envelhecer, então, as ligas elas ficam muito dúcteis. Né? Então, o que acontece? Geralmente, é feita a solubilização. Quando acaba a solubilização, que a liga está muito dúctil, a gente conforma a liga. A gente dá a forma. Depois que deu forma, a gente faz a precipitação, faz o envelhecimento. E aí está finalizado. Tem uma liga que já está no formato adequado e está resistente. Né? Então, geralmente é feita uma solubilização, algum processo de conformação, né, para dar forma ao material, e por último, a precipitação, né, que é o envelhecimento. Tá bom? A conformação deve ser realizada logo após o resfriamento em água, então é algo que tem que ser feito bem rapidamente. Né? Até porque, como eu falei, o envelhecimento ele acontece de maneira natural, em temperatura ambiente, apesar de ser lento. Então eu tenho que solubilizar e logo em seguida fazer a conformação para depois envelhecer artificialmente. Então essas 3 etapas têm que ser bem definidas. As temperaturas de solubilização elas devem ser escolhidas em conformidade com o teor de cobre. Então, para se preparar esse tratamento térmico, eu tenho que ter um conhecimento muito avançado sobre o diagrama de fase. Né? Então eu tenho que... os parâmetros do tratamento térmico dependem muito da composição da liga. Tá bom? Eu estou falando aqui do alumínio e cobre, mas isso acontece com outras ligas também. Pode acontecer, posso fazer esse endurecimento e precipitação com outras ligas. Deve-se tomar cuidado para não se superaquecer o material e aproximar da temperatura de início de fusão. A precipitação acontece a temperaturas baixas, entre 115 e 190 graus Celsius, e tempos longos,
variando de 5 a 48 horas de acordo com o tipo de liga, né? Então varia de acordo com a temperatura e com o tempo também, né? Lembrando que essa precipitação, novamente, é um processo que já aconteceria naturalmente, mas nós colocamos o material na temperatura mais elevada para que esse processo aconteça de maneira mais rápida. O tratamento típico do alumínio é o recozimento, né? Que, novamente, o que o recozimento faz? Melhora a dutilidade, melhora a dureza, alivia tensões, diminui a dureza e alivia tensões, né? No caso do TTAT, que é o tratamento térmico de alívio de tensões, o aquecimento é feito por volta de 350 graus Celsius, com ótimos resultados, né? Lembrando que, às vezes, eu dei o exemplo da formação de tensão pelo resfriamento rápido, né? Só que eu tenho outras maneiras de se induzir tensões no material, né? Então, assim, tem alguns métodos que a gente... Tem algumas coisas que a gente olha que realmente faz com que surjam tensões internas no material. Por exemplo, cortar uma chapa com guilhotina, né? A guilhotina é um método de corte muito agressivo. Então vocês podem observar que a superfície de corte ela não fica muito regular, né? Ela não é muito regular, porque acontece uma ruptura muito brusca ali. Então, ali na superfície eu já tenho um estado de tensão, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer um tratamento, né, um processo que eu quero ter um corte sem induzir tensões, ou induzindo bem pouco, eu faço um corte no disco, um disco de corte, né? Então é um exemplo de maneiras que as tensões surgem. Outra coisa que pode gerar tensões, né? Não é o caso do alumínio, mas pode acontecer. Têmpera. Resfriamento rápido, surge a martensita, gera tensões internas, né? Esse resfriamento rápido, da têmpera para o aço, gera tensões internas também. Então esses tratamentos de recozimento, esses TTAT, eles surgem em diversos contextos, tá? No caso do recozimento para amolecer o material, a temperatura de tratamento é mais elevada, entre 400 e 440 graus Celsius. O tempo é de cerca de 2 horas, né? Seguindo-se de resfriamento lento, até atingir a temperatura de 260 graus Celsius. Então, recozimento para amolecer, que é para reduzir a dureza, ele pode ser feito nessa temperatura aí, por causa do alumínio. Bom, por ligas trabalhadas, a gente pode ver que são ligas encruáveis, né? Aqui eu tenho mostrando alguns valores de propriedades para um alumínio comercialmente puro recozido e o alumínio encruado. Lembre-se sempre, eu sempre destaco isso porque é algo que tem que estar bem claro para todo mundo. Recozimento, ele melhora a dutilidade. Pode comparar, o recozido tem um alongamento de 35%. O encruado tem um alongamento de 5%. Então o recozido é muito mais dúctil. Porém, ele tem uma resistência mecânica não tão alta quanto o encruado. Comparem, ó. O limite de resistência à tração é 9 kgf por milímetro quadrado, enquanto o encruado é 17. Limite de escoamento, 3,5. O encruado é 15. Dureza, 23 HB, dureza Brinell. Aqui para o encruado é 44. Limite de fadiga é um pouco maior que a metade, né, por causa do recozido. Então, lembrando, recozido, dúctil e resistência mecânica mais baixa. Encruado, alta resistência mecânica, porém frágil. Beleza? Aí isso está bem claro aí para o alumínio. Aqui a gente está mostrando algumas propriedades, né? O que acontece à medida que vai se encruando o material, né? Perceba que o alongamento aqui, ó, ele vai caindo, né? Ou seja, a dutilidade vai caindo. E os parâmetros que avaliam a resistência mecânica, que é o LRT, o limite de resistência à tração, eles vão subindo, né? Então, novamente, à medida que a gente vai encruando, a gente vai aumentando a dureza, aumentando a resistência mecânica, de forma geral, porém perdendo utilidade. Eu posso introduzir elementos de liga no alumínio, né? Tenho ligas de alumínio com silício, alumínio com ferro, alumínio com cobre, manganês, magnésio, zinco, né? Titânio, né? O que pode aumentar os valores de propriedades mecânicas, ou seja, são adições benéficas ao material no geral.
Ligas desse tipo apresentam as mais favoráveis combinações de resistência mecânica, resistência à corrosão e utilidade. Né? Então, essas ligas de alumínio mais específicas, elas conseguem combinar esses três fatores que são importantes: resistência mecânica, resistência à corrosão e utilidade. Aqui eu tenho uma tabela mostrando a liga, não, o nome da liga e seguindo de uma simbologia aqui, uma designação para falar qual é o tratamento que ela passou. E as propriedades aqui mostrando, né? O LRT, o limite de escoamento, a dutilidade, o alongamento, dureza brilho, limite de fadiga. Então fica bem claro aqui quando a gente olha. Essa liga 2017 que está citada aqui na tabela anterior é o que a gente chama de duralumínio, né? Que é a mais antiga e mais usada. Contém aproximadamente 4% de cobre, 0,5% de magnésio, 0,7% de manganês. Né? Quando termicamente tratada, essa liga de duralumínio, o LRT dela alcança valores próximo do aço doce, né, que é um ácido de teor de carbono mais baixo, porém com peso muito inferior, né, 1/3 do peso. Então aquela questão que eu falei lá no início, o alumínio ele consegue, muitas vezes, essas ligas de alumínio, combinar uma resistência mecânica muito boa com uma densidade baixa. Né? Então, por essa razão, essa liga ela é bastante usada na indústria aeronáutica. Essa liga é 2017, tá? Aqui eu tenho duas delas aqui. Eu tenho aquela recozida, né? O símbolo de recozida, e T4, que é o símbolo de solubilizada e envelhecida à temperatura ambiente, né? Que é envelhecimento natural. A tendência recente, na verdade que não é tão recente assim, né? Já que, como falei com vocês, que as referências que eu estou usando são referências mais antigas, né? É que a Liga 2024 tome o lugar da 2017, né, pois apresenta melhores valores de resistência mecânica, embora tenha uma conformabilidade menor. Né. Essas ligas, porém, são suscetíveis à corrosão intergranular, né, é a corrosão que acontece nos contornos dos grãos. Sobretudo em água salgada ou em atmosfera salina. Né? Então, por essa razão, elas costumam ser usadas na forma de alclade, né? Que é aquela questão de a gente fazer um revestimento de alumínio puro em uma liga de alumínio, de maneira que a gente melhore a resistência à corrosão. Eu tenho a liga 6053, né? 6053, que embora tenha menor resistência mecânica, ela possui a maior resistência à corrosão, comparável do alumínio ao alumínio comercialmente puro, de maneira que ele tem aplicação onde uma resistência à corrosão é mais importante que a resistência mecânica. Né? Essa questão de importância depende muito da aplicação, tá, gente? Tem situações onde para mim é mais importante a resistência mecânica do que a resistência à corrosão, ou vice-versa. No geral, pelo que eu já percebo, sempre o ideal são raras as situações onde a gente quer uma muito em detrimento da outra. A gente quer sempre ter uma otimização. Né? Vocês vão ver isso lá em seleção de materiais. Mas a ideia é otimizar sempre. Você ter uma resistência mecânica boa e ter uma resistência à corrosão razoável também. Combinar os dois. Bom, eu também tenho as ligas fundidas de alumínio. Né? Na fundição de peças de alumínio, pode-se utilizar métodos de fundição em areia, fundição sob pressão, fundição de precisão. Né? Fundição do alumínio, de certa maneira, é fácil, né? Porque, como eu falei, o alumínio é um material de baixo ponto de fusão, então fazer a fundição com esse material não é tão custoso, como pode ser para ligas de aço, por exemplo, aço fundido. Essas ligas fundidas de alumínio, elas podem ser binárias ou complexas. Binárias é que tem apenas um elemento de liga, como alumínio e cobre, alumínio e silício, alumínio e magnésio. E complexas, quando tem vários outros elementos de liga. Né? 2 ou mais elementos de liga. As ligas de alumínio com cobre são as mais empregadas, porque possuem boa resistência mecânica e boa usinabilidade. Porém, a resistência à corrosão e oxidação são baixas. As ligas de alumínio e silício possuem alta resistência à corrosão, porém são muito frágeis, devido à estrutura grosseira em função da presença de silício. Tá bom? Então, alumínio e silício é outro tipo de liga que tem
uma aplicação bastante comum. Eu falei que elas são frágeis, né, mas existe um tratamento que pode ser feito com essas ligas chamado modificação, que melhora as características estruturais, melhora a resistência mecânica e dutilidade. Eu tenho ligas de alumínio com magnésio, né? São aquelas que têm a melhor combinação de característicos de mecânicos, resistência à corrosão, usinabilidade, além de poder ser facilmente anodizada. A maioria dessas ligas não são tratáveis termicamente, né? O magnésio é bem reativo. Tem uma liga de alumínio com estanho, né, que são empregadas principalmente para confeccionar mancais e buchas, né, devido ao seu alto limite de fadiga e boa resistência à corrosão, pela ação de óleos lubrificantes. Então, alumínio e estanho também tem muita aplicação. Bom, aplicações da liga de alumínio. As próprias características, propriedades que a gente viu aqui nessa aula sobre alumínio torna esse material muito útil dentro da indústria, né? Porque ele consegue combinar muitas características importantes, como boa resistência mecânica, boa utilidade, um baixo peso específico, uma boa resistência à corrosão. Então ele combina boas características, né? Porém, novamente, tem limitações, né? Questão de temperatura, por exemplo, é uma limitação. Temperatura de utilização, né? Já que o ponto de fusão dele é baixo. Dessa maneira, os seguintes setores da indústria podem ser beneficiados pelo emprego desses materiais. Novamente, a indústria de transporte é o principal. Aeronáutica, automobilística, ferroviária, naval. Percebe que as 4 principais que eu falei são relacionadas a transporte. A indústria elétrica também tem muita aplicação pelo alumínio. E indústria química também. Tá bom? E pessoal, basicamente é isso então, sobre o alumínio. Tá? Então acho que com essa aula de hoje consigo finalizar alumínio e cobre, já tá dado, já falei bastante sobre os dois. Né? Alguém aí tem alguma dúvida? Vai, tô gravando e eu vou disponibilizar no Ava sim. É, aí, aí fica a critério de vocês. Mas é isso então, gente. Então, finalizamos alumínio e cobre. Na próxima aula, na semana que vem, eu vou finalizar essa parte de ligas não ferrosas. Então vai ser uma aula, de certa forma, curta, né? Da maneira que essa daqui está sendo. E eu vou falar sobre todos os outros metais que eu não falei ainda. Chumbo, estanho, zinco, vou falar sobre titânio depois, zircônio, níquel, enfim, falar sobre várias outras ligas não ferrosas, tá bom? Então você vai precisar complementar. Já que eu falei, o principal mesmo que a gente precisava ver é cobre e alumínio. Né? Mas temos outras ligas de outros elementos que são bastante importantes também. Beleza? Essa semana, gente, eu vou disponibilizar essa aula no Moodle, né? Provavelmente eu vou postar ela amanhã lá, né? Já que eu tenho que ter aula hoje o dia todo praticamente. E eu vou postar também um vídeo, gente, explicando como vai ser o nosso trabalho, tá bom? Vocês já vão poder começar essa semana, né? Lembrando que, ó, semana que vem eu vou finalizar essa parte. Então, na outra semana já tem a apresentação de trabalho, tá? É o primeiro trabalho aí sobre ligas não ferrosas. Então, eu vou fazer um vídeo explicando, vou postar lá no Moodle como vai ser o trabalho, né? Quem fez Mateco 1 vai ser um trabalho basicamente igual ao que foi do período passado, né? Só vou mudar os temas, né? Os temas vão ser diferentes, mas a lógica vai ser a mesma. Então, novamente, só apresentação, não tem trabalho escrito, né? Como nessa disciplina vai ser só apresentação de trabalho, com uma avaliação, eu vou ser mais criterioso na avaliação. Né? Eu vou realmente, quero ver trabalhos bem feitos, né? Então é basicamente isso. Beleza?